Que bom que você está aqui com a gente no podcast Sabor e Saúde. A gente tem mais uma conversa hoje sobre um assunto hypado, como dizem nas redes sociais. Não se fala em outra coisa. Você já ouviu alguém dizer o seguinte: quando eu parei a canetinha emagrecedora, engordei tudo de novo. Foi só suspender que a fome voltou com tudo. O que será que isso quer dizer? Essas canetas emagrecedoras, elas têm mudado a forma como as pessoas têm encarado a obesidade, a autoestima, o autocuidado. Ela tem feito muito bem a muitas pessoas. Mas existe um alerta importante, né? Saiu um estudo agora dizendo que quando as pessoas param de tomar, elas engordam muito mais rápido, cerca de 4 vezes mais rápido do que alguém que faz uma dieta tradicional. É cerca de 1 quilo por mês que a pessoa vai ganhando, porque fica com a fome incomensurável e voltam ao peso anterior e, às vezes, até passam desse peso de quando começou o tratamento. Isso assusta muita gente. A gente tem que lembrar que é uma caneta que está revolucionando a medicina, está fazendo bem a muitas pessoas, mas prescrição médica e tratamento da forma certa são capazes, sim, de transformar uma vida. A gente vai entender todo esse universo, tá? O Sabor e Saúde, hoje, a gente fala sobre o chamado efeito rebote. Entre o que acontece com o corpo quando a caneta é suspensa e também os pontos positivos desse medicamento injetável usado no tratamento para a obesidade agora, porque começou com a história da insulina, do diabetes, mas hoje está revolucionando outras áreas da medicina. Para isso, eu convidei uma lindíssima profissional, Daniela Sanches. Gente, ela é nutricionista clínica e esportiva. Dânia Sanches, desculpa. Dânia, você é bonita demais. Obrigada. Você não é brasileira. Não sou uma importação original do Paraguai. Original do Paraguai, maravilhosa. Sim. Você olha para uma pessoa bem cuidada e você vê o que é você cuidar bem do seu corpo, né? Uma pele, um cabelo, tudo isso faz parte do autocuidado. Dânia, a gente está falando dessa pesquisa que Sim. saiu agora, explicando que você tem que tomar muita cautela na hora de parar o medicamento, porque essas canetas emagrecedoras podem fazer você recuperar o peso muito rápido se você não for cauteloso. Esse dado preocupa os profissionais da nutrição? Então, na verdade, qualquer estratégia para emagrecimento que tenha uma eficácia muito boa, assim como as medicações, ou como uma dieta bem conduzida, quando você perde muito peso, esse reganho pode ser muito rápido também. Tem uma outra pesquisa publicada, conduzida por pesquisadores suíços, que saiu no ano passado, e ele relata exatamente assim, do porquê disso, desse efeito rebote. Quando a pessoa engorda, ela não ganha novas células de gordura. O que acontece é que se cria uma memória da obesidade. Tá. Então, essas células, elas ficam com essa memória, então o reganho de peso fica muito mais rápido também. Então, isso com medicação, sem medicação, só com dieta e treino, quando o emagrecimento é muito significativo. Que é o que a gente vê com essas canetas, né? Porque, na verdade, elas emagrecem muito rápido e também podem engordar muito rápido. Se o uso é prolongado, você consegue manter por mais tempo essa condição no corpo? As células entendem que aquilo já é uma realidade? Então, o que eles trouxeram também com essa pesquisa é justamente isso, que se entende que a manutenção do peso perdido por mais tempo, com essa manutenção do peso perdido, provavelmente aconteça um esquecimento dessa memória das células de gordura, né? E com isso a pessoa consiga manter de forma mais adequada. Então, essa pesquisa que você trouxe aqui, ela nos diz que o tratamento da obesidade é uma doença crônica e que precisa realmente cuidado, atenção, tanto dos profissionais da área quanto do próprio paciente, no entendimento que é uma doença que precisa de tratamento contínuo. Tá. Não existe assim, eu vou abandonar o tratamento. Agora não vou abandonar as canetinhas por prescrição médica, teve uma prescrição médica, agora vou mudar de medicação ou simplesmente vou deixar para lá e vou abandonar a dieta também, vou abandonar a academia. Não existe isso. Mas entendeu? se você está falando exatamente da fome, né? Por que a pessoa sente fome muito rápido, o efeito passa rápido, e por que volta com tanta força? Então, a ação dessas medicações, elas agem no sistema nervoso central, que é o controle da fome. Elas agem também, elas atuam como hormônios, principalmente a tircepartida. Então, ela age como um hormônio natural do nosso corpo produz.
retardando o esvaziamento gástrico, então a comida fica mais tempo no estômago. Isso tem pontos positivos, porque você não vai ter fome muito rápido, mas tem também pontos negativos, dependendo que tipo de alimento está no estômago. Então, a alimentação tem que, mesmo com canetinha ou sem canetinha, a dieta tem que ser bem estruturada. E quando você deixa de receber essa ajuda hormonal, né, da medicação, o seu corpo também entende que você não tem mais, então ele demora um pouquinho para a produção natural. E aí você tem que, dependendo da situação, né, continuar uma dieta, talvez com um pouquinho mais de restrição. Então você vai ter mais fome, alimentos que melhorem a saciedade, alimentos mais proteicos, com mais fibra, mais água. Quando a gente está falando de canetas emagrecedoras, a gente hoje já tem um leque de opções, né, que são diferentes. As primeiras canetas, elas são diferentes das que estão sendo usadas agora. Que diferenças principais são essas? Então, as primeiras eram de uso diário. As conhecidas, eu lembro do nome, né? Saxenda, a pessoa tinha que aplicar de forma todos os dias. Depois vieram outras, a semaglutida, que já era semanal. E temos a nova, a tirzepatida, que também é semanal, mas que tem esse diferencial de ser uma medicação realmente mais tecnológica, que tem um emagrecimento mais expressivo também. Com indicação clínica, né? Para as pessoas que realmente precisam perder muito peso. E tem umas que já estão sendo usadas em outros países, que ainda não foi liberada no Brasil, que é a retatrutida, mas que você está falando que vai vir com uma aplicação diferente. Ela não vai vir como caneta com agulha, né? Então, temos outras medicações, além dessas, que vão vir por via oral. Mas ainda no Brasil, provavelmente, estão previstas para junho, para fim do ano. Então, a tendência realmente é ficar mais acessível e talvez também o SUS talvez adapte essas medicações, né, para pessoas que realmente precisam. Isso seria bem interessante mesmo para o tratamento da obesidade. Você falou, Dânia, das pessoas que simplesmente param de tomar e mudam a programação assim de uma hora para outra. A gente sabe que tem muitas pessoas que estão fazendo uso recreativo. Elas estão comprando sem receita médica, tomando por conta própria, na dose que ela acredita, nas quantidades que ela quer. Já ouvi pessoas dizerem o seguinte: estou indo viajar, vou para a praia, vou tomar só uma dose ou 2 doses para dar uma secadinha e chegar lá bem. Quais são os riscos disso? Isso realmente é preocupante. É o que a gente viu, é o que a gente mais vê, né? Esse uso recreativo, quase que cosmético. Então, vou para a praia, eu quero perder 3 quilinhos. Não temos estudos, porque essas medicações, elas não foram feitas para esse público. E isso é muito recentes também. E são recentes também. Mas, assim, o que a gente tem de estudo é que, realmente, para a obesidade, para a perda de peso significativo, comparado com cirurgias, é bom. São medicações ótimas, porque você tem um método menos agressivo do que uma bariátrica, por exemplo, né? Agora, para uso cosmético, é preocupante. Porque a pessoa vai abandonar, provavelmente vai fazer uso por um tempo só, aí vai ter o efeito rebote que você mencionou. Ela vai ter mais fome e vai ser uma luta constante. Esse efeito ioiô vai ser maior. Sim. A gente ainda vai falar dos benefícios, mas antes eu quero continuar trazendo a informação principal que a gente reuniu aqui hoje, é o seguinte: as pessoas acabam se sentindo culpadas porque o peso volta. Aquele ganho de autoestima que é conquistado no começo acaba indo por água abaixo, você perde física e emocionalmente quando esse peso volta, né? Como lidar com isso dentro do consultório? Porque eu acredito que você deve ter um público muito variado, as pessoas buscam você principalmente para controle de obesidade. Como é que você tem enxergado e a frequência que isso tem acontecido no seu consultório? O que eu sempre recomendo para a pessoa é que enxergar a medicação como uma ajuda e não como um fim. Tá. Então, não esperar da medicação, ela vai me emagrecer 30 quilos rápido. Porque existe um percentual também, né? Uma média. Tem pessoas que vão perder 5% do peso corporal e tem pessoas que vão perder 30%. Isso depende do metabolismo de cada um. Depende de cada um, exatamente. Agora, a pessoa já chega no consultório querendo o máximo. Tá. Eu vou perder 30%. E isso gera muita frustração quando as coisas não são bem esclarecidas, né? Entender que a medicação é um meio para chegar ao objetivo, se ela precisa perder muito peso. Estamos falando de pessoas acima que precisam perder 30, 40, 50 quilos, né? É muito. E
aproveitar isso para trazer, para conseguir se alimentar melhor, para conseguir fazer a dieta, para conseguir comer legumes, para conseguir comer peixe, proteína boa e treinar. Sim. Que é isso que a gente não vê. Porque quando a gente perde também massa magra, que é músculo, né? Aí a perda não vale a pena, né? Exatamente. Saiu um estudo no ano passado, mas foi com a semaglutida, que essa perda de massa muscular, ela é 40% à custa da perda de massa muscular. Essa perda de peso é à custa de perda de massa muscular. E isso é preocupante, porque massa muscular não é somente estética nela. Massa muscular é bom para a saúde mental, é bom para a disposição, é bom para a saúde, para a absorção, metabolização da glicose. Então, assim... E é o que sustenta o corpo, né, Dânia? É o que sustenta o esqueleto. Você imagina, se você não tem músculo, você não tem força. As pessoas mais velhas que caem, quebram o fêmur, elas ficam debilitadas para o resto da vida porque não tem musculatura para sustentar o esqueleto, desequilibra e cai. E eu já escutei um médico falando o seguinte, às vezes o que diferencia a saída de uma pessoa da UTI para uma que não sai é a musculatura, porque o organismo precisa de energia, ele vai recrutar da musculatura. Se você não tem musculatura, ele vai para os seus órgãos. Então, você vai definhando a pessoa cada vez mais. Então, musculação e adquirir músculo não é só para quem quer ter o shape bonito, é para todo mundo, né? Exatamente. Imagine uma pessoa de 20 anos. A gente vê pessoas aqui em Brasília, em São Paulo, podendo fazer uso dessas medicações. Às vezes, por conta própria, compram só para perder os quilinhos. Perdem muita massa muscular com 20 anos. Como essa pessoa com 20 anos, fazendo já uso de uma medicação, muitas vezes sem precisar, só de forma cosmética e recreativa, quando chegar aos 40 anos, como vai estar a massa muscular dessa pessoa? Tá. Também, em relação à perda de massa muscular com algumas medicações, saiu outro estudo interessante agora, no quadril, problemas no quadril com mulheres acima de 40 anos. Ah, olha só. Maior predisposição. Mas por que isso? Por conta da perda de massa muscular. Tá. Então, acaba forçando uma área que é muito usada em todo o nosso... Em tudo. Sim. Uma coisa que eu tenho percebido também, Dânia, é que tem muitas pessoas que fazem uso sem prescrição médica, por conta própria, e fazem associação com anabolizantes e com hormônios. As pessoas estão cada vez mais novas acessando esse tipo de facilitador, Sim. né? Quais são os riscos disso sem uma orientação médica? Na verdade, assim, se seu corpo ainda está numa fase de produção natural, não é necessário indicação de... Não existe isso de... Para melhorar a performance, eu vou fazer uso recreativo de alguns hormônios. Tá. E, por coincidência... às vezes, até profissionais da área, profissionais sérios, né? Profissionais sérios não, mas profissionais da área médica, Sim. que fazem indicação de anabolizantes, assim, como uso cosmético também, são os mesmos que, às vezes, proporcionam essa facilidade para o paciente de adquirir a medicação no próprio consultório. Tá. Então, isso tem um tá ganho erradíssimo. Ali. Isso está erradíssimo. Tá. Assim, fere absurdamente, né, o código de ética do profissional. Então, porque as canetinhas para perder peso e para não perder massa muscular, o uso de hormônios anabolizantes. Então, você vai só tapando um buraco com outro curativo, quando, na verdade, o paciente tem um papel fundamental nesse tratamento. Você começou esse podcast, Dânia, falando que isso é uma ajuda, é um caminho para complementar um tratamento que é muito mais global, né? Queria que você falasse quais são os principais benefícios dessa caneta e do tratamento do jeito certo. Então, essa medicação, ela tem indicação clínica. Quem vai definir o caminho é o médico, de preferência o endocrinologista, que vai avaliar exames, vai avaliar a situação, quanto essa pessoa já se esforçou, já fez quantas dietas, quantos tipos de dietas. Aí ela vai estruturar um planejamento. Um planejamento, exatamente. Vai avaliar também se a pessoa consegue manter a medicação. Porque a gente sabe, não são medicações baratas, né? Não são. Muitas pessoas, às vezes, comprometem a parte financeira para poder fazer uso dessas medicações e depois não conseguem manter por muito tempo. A gente está falando de uma canetinha que dura, dependendo da dosagem, quanto tempo? Mensal.
E ela Normalmente, não custa menos de R$ 2.500. Eu estou falando do preço do piso. Porque dependendo da tecnologia da patente, é muito mais caro. A gente manter isso mensalmente não é algo simples. exatamente. E aí sim, aí você vai ter o abandono, e muitas vezes com isso, como não faz mais o efeito que a medicação faria, aí vem a frustração da pessoa, aí começa a comer mais, vem mais fome e começa a abandonar o tratamento. Tá, porque não faz direito, É vai que não dando faz errado, aí direito. vai começando a... Agora, como eu mencionei antes, para uma pessoa que tem indicação de bariátrica, por exemplo, de uma cirurgia, fazer uso dessas medicações é muito bom. Se ela conseguir manter, né, o uso dessas medicações e fazer o acompanhamento certo para conseguir fazer talvez o espaçamento dessa dosagem e depois mudar para outra medicação, ou quando ela conseguir mesmo manter somente com dieta e treino. Se essa pessoa tem necessidade, funciona para ela, porque uma das coisas que as pessoas mais relatam de benefício, além da perda do peso, é a perda da compulsão alimentar e a compulsão pelo doce, que é algo que acontece com a grande maioria da população hoje em dia, porque a gente está estressado, a gente está ansioso e a gente acaba compensando na comida. A gente falava aqui que a comida, de todas as partes da dieta, treino, né, a parte mais difícil é a comida. Porque ela é uma atividade social, ela não é só para sustentar o nosso corpo, a gente usa a comida para comemorar. Você vai comemorar um aniversário, você não chama o povo para correr com você. Vamos dar uma corridinha para comemorar meu aniversário. É para Sim. tomar um drink, é para comer alguma coisa. Tem o hábito familiar de cozinhar, de estar perto, a receita da avó. Tem efeitos emocionais, né? Conta pra gente, se essa pessoa tem o benefício desse uso, ela poderia, por exemplo, usar para o resto da vida? Então, isso vai depender da pessoa. Cada caso vai ser um caso. A gente vê também, por exemplo, com o uso dessas medicações, melhora no tratamento da lipidema, que é um quadro crônico também. Então, melhora bastante, melhora... na verdade, no início foi para a prescrição da diabetes do tipo 2. Tá. Então, essas pessoas diabéticas, elas vão ter que fazer uso contínuo. Então, o que se defende hoje, inclusive, é isso, espaçamento da dosagem. Os médicos não estão falando mais necessariamente em desmame da medicação. Tá. Por isso que é interessante que venham outras medicações também. O Tem um espaçamento custo seria melhor. você fazer ciclos, você vai fazer um período, parou, passa um mês sem ou não, ou você continua o uso contínuo numa dose menor? Aí vai ser, quem vai conduzir isso vai ser o médico Tá. também. Para poder definir qual é o tratamento ideal. Para definir com o paciente qual vai ser o tratamento ideal para ele. E aí, associado a isso, gente, tem a dieta e a atividade física. A Exatamente. perda de massa magra que a gente está falando aqui é algo presente. Sim. A suplementação da proteína é fundamental para quem usa caneta? O consumo. E o que acontece com a proteína, exatamente? A suplementação ela não vai ser absolutamente necessária, mas o consumo de uma alimentação mais proteica, ela vai ser necessária, sim. Então, mas com o uso da medicação, a pessoa sente muita saciedade, a sensação de saciação é maior. Então, normalmente, são pessoas que recusam o consumo de proteína. Aí fica um pouco mais difícil. Por isso é importante essa comunicação também, tanto do nutricionista com o médico. Quando eu faço acompanhamento de pessoas que fazem uso da medicação, eu sempre tento conversar com o endocrinologista também, para a gente ajustar essa dosagem, para que eu consiga adequar exatamente ao que a pessoa precisa. Tá. Porque falta de proteína necessariamente vai levar à perda de massa muscular, né? E se você está fazendo esse tratamento concomitante, dieta equilibrada, o uso da caneta emagrecedora, mais atividade física, o resultado é o melhor possível. O resultado é excelente. Uhum. É muito bom. Aí a pessoa não tem dinheiro para sustentar o tratamento. Não dá para fazer uso contínuo. Qual é a forma mais segura de parar? Então, vai depender também da pessoa. Então, se a pessoa inicia o tratamento já consciente da necessidade da mudança de comportamento, de hábitos, provavelmente para essa pessoa vai ser mais fácil. Um dia se livrar da medicação, né? Agora, quando a pessoa quer ser emagrecida e não emagrecer, vai ser bem mais difícil. Sensacional. Quando a pessoa quer ser emagrecida e não emagrecer. Aquela pessoa que não quer ter o trabalho, ela quer tomar uma cápsula, injetar um negócio que seja e aparecer com a mágica. Isso não se sustenta, né, Dânia? Não se sustenta, infelizmente. Ainda não criaram essa cápsula de mudança de comportamento, né?
Mas a melhor cápsula seria essa. A mudança de você tomar uma cápsula que mude seu comportamento. Então, do ponto de vista nutricional, isso é o mais importante se construir enquanto está fazendo o uso da caneta, uma renovação de hábitos. Sim, a construção de novos hábitos. Por quê? Porque a pessoa, eu sempre converso isso também com meus pacientes. Vamos ilustrar aqui a situação de uma pessoa obesa. Ela tem um sobrepeso, 150 quilos. Não tem necessariamente somente o lado negativo disso. Claro que tem a obesidade relacionada com várias doenças, né? Como comorbidades como doença cardiovascular, diabetes. Mas tem também, por que ela manteve esse hábito de comer? Tem que resolver a causa, vício, né? Tem que resolver a causa. Então, terapia, fazer terapia, às vezes tratamento com psiquiatra, medicações também. Então, muito passa pela concepção de hábitos. E, às vezes, a pessoa toma a medicação, começa a fazer dieta, mas não mudou tudo. Será que esse vício não vai mudar para outras áreas da vida dela? Tá. Tudo tem que levar em consideração o fator psicológico, né? Tem que levar. Qual foi o caso mais impressionante que você teve no seu consultório, assim, com relação ao uso dessas canetas? Você tem muitas experiências de sucesso e também de fracasso? Boa pergunta. Porque nem todas as pessoas são responsivas à medicação também. É verdade? Sim. Sim. Isso eu vejo em clínica, eu vejo relatos de vários colegas também. Infelizmente, né? Mas, assim, realmente, quando o uso correto, quando é uma prescrição, a pessoa precisava de uma cirurgia e começou a medicação, teve perda de peso significativa, mais de 20 quilos, meio que o jogo muda, foi a palavra que uma paciente me falou. Dani, agora sim, eu consigo entender, agora eu consigo ter paz com minha alimentação. Sabe, chegar uma mesa, primeiro, acordar e não pensar somente em comida, porque muitas pessoas não têm essa paz. Imagine pensar somente em comida, tem tantas coisas importantes do seu dia para resolver. E você pensa, o que eu vou tomar de café, o que eu vou almoçar mais? E a janta? Então, excesso de ansiedade te leva a uma preocupação exagerada só com a alimentação. Ter essa paz para saber e comer o suficiente para me manter ativa, para me manter saudável, eu só vejo agora, eu só consigo enxergar agora com o uso da medicação. Eu vi pessoas dizendo que conseguiram enfrentar o Natal com dignidade. Esse ano, porque aquela fartura de sobremesas ela conseguiu, como uma pessoa adulta, comer moderadamente, escolher qual sobremesa queria, que isso foi algo inédito na vida dessas pessoas, né? Então, você está falando isso, que às vezes a pessoa não é responsiva ao tratamento, eu trago outra questão. Existem muitos medicamentos falsificados circulando no mercado. Né? Então, pode acontecer ainda, se você não está num lugar de credibilidade, comprando esse medicamento com prescrição, você ainda corre o uso de usar algo falsificado, né? Sim. E aí sim de ter efeitos colaterais severos, né? E quais são os principais erros de uma pessoa que usa caneta hoje que você acha importante alertar? Não treinar, esperar que a medicação emagreça ela e não... Principalmente musculação, atividade, né, intensa, é necessária. E não cuidar da alimentação, negligenciar essa área tão importante. Dá para conversar agora e mandar um recado para aquelas pessoas que estão pensando em usar ou que já estão usando, mas que estão com medo do efeito rebote porque sabem que não vão conseguir sustentar esse tratamento por muito tempo? Procurem orientação principalmente de um médico responsável, de um endocrinologista sério, não aquele profissional que vai te oferecer a medicação no próprio consultório dele. Tá. Hoje, no Brasil, você compra a medicação em farmácias, tem um custo diferenciado, mas pelo menos você vai saber da origem dessa medicação, vai tomar com maior segurança. E avalie com carinho a questão da alimentação. Procure um profissional também que vai te orientar em relação a isso. Existe uma alimentação adequada para o uso dessa medicação e o treinamento também é necessário, né? Cuidar dessa parte psicológica também, se a pessoa precisa, né? Elas de fato funcionam, a gente tem esses estudos, né? Sim. Isso tem mudado a vida de muita gente, né? Sim, tem mudado a vida de muita gente. Agora, elas não são uma solução mágica, a gente falou aqui muito e ela bateu muito nessa tecla de que ela é
um complemento de um tratamento que vai com conscientização, apoio psicológico, dieta adequada, balanceada e rica em proteína, porque tem uma perda de massa muscular considerável em todos os casos, e também atividade física, né? Se você fizer isso do jeito certo, isso pode otimizar muito o seu tratamento e já tem evitado que muitas pessoas façam cirurgia bariátrica, que é algo muito mais agressivo e invasivo. Muito A mais gente invasivo. pode afirmar isso? Sim, sim, com certeza. E assim, a atividade física, quando você para pensar também, mas fazer tudo isso envolve muito dinheiro também, concorda? Mas fazer uma atividade física não necessariamente envolve a contratação de um personal. Você pode ir para uma academia, que hoje em dia temos várias, né? Ou treinar em casa. Quantos vídeos no YouTube a gente tem? Sim. Em relação... Nunca tivemos tanta informação em relação à alimentação também. Uhum. Você pode se informar, você pode adequar isso. Nosso guia alimentar brasileiro é referência mundial. É riquíssimo, né? É riquíssimo, é um material riquíssimo. Utilizar aquilo a seu favor... Se não tem condições, por exemplo, de contratar uma nutricionista, agora um médico é necessário para a prescrição dessas medicações, exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu conversei com a Dânia Sanches, nutricionista clínica esportiva, sim, importação original do Paraguai, do Paraguai. Lindíssima, eu amei. Eu quero agradecer a sua participação, seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que essa conversa aqui vai clarear para muita gente que está nessa história de preciso da caneta e tenho medo de parar. Obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite. Se as pessoas quiserem saber mais sobre você, você está nas redes sociais, se elas quiserem buscar você no consultório, como é que faz? Sim, me procure. Eu tenho Instagram, sou bem ativa nas redes sociais, @Dania Sanches Nutricionista, com Z no final, Sanches, e vai ser um prazer te receber em casa, na clínica, fazer parte do acompanhamento da sua história. É porque existe um estigma muito grande em relação às pessoas obesas, né? Normalmente as pessoas pensam, é preguiça, é falta de motivação, é só treinar que emagrece. E não é bem assim. Existem vários fenótipos da obesidade, várias causas, e essas causas precisam ser bem conduzidas. Trazer essas pessoas para um acolhimento melhor. Para que elas consigam. Essas medicações, elas foram feitas para o tratamento da obesidade, não para emagrecer 3 quilos para ir para a praia. Então, do jeito certo, funciona? Do jeito certo, funciona. E temos, né, o avanço da tecnologia, isso tem que ser trazido para a melhora da qualidade de vida das pessoas. Tá aí. Então, cada vez mais novas marcas estão surgindo, os preços vão se tornar cada vez mais acessíveis. Alguns governos já estão facilitando o acesso público, né? Estados Unidos já declarou isso, a tentativa aqui no Distrito Federal também de liberar pelo SUS. Então, a gente entende que é uma tecnologia que veio para somar, mas, como tudo, precisa de sabedoria, regra e o jeito certo de fazer. Eu agradeço a Dânia Sanches, agradeço você por essa participação aqui. Te falo que esse episódio vai rodar no YouTube, no Deezer, no Spotify, na Record Plus, que é o nosso aplicativo, no R7, e você assista quantas vezes quiser, manda para quem você acha que precisa ouvir esse conteúdo. E eu te lembro que o Sabor e Saúde tem um novo episódio e eu espero você nele, tá bom? Comenta aí, deixa o seu comentário e diz o que você está achando. Beijo e até a próxima. Tchau.